Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex, eu sou nutricionista e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês os seis maiores mitos da nutrição. É isso mesmo, tem muito mito por aí, muito blá blá blá, muita coisa sem fundamento, sem embasamento científico que fica sendo propagado e as pessoas ficam confusas, não sabem o que é verdade, não sabem o que é mentira. Então eu estou aqui para desmistificar esses mitos para vocês. Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Mito número 1: comer de 3 em 3 horas. Esse aí eu já estou cansado de ouvir. Pois é, há muito tempo que as pessoas falam: não, você tem que comer de 3 em 3 horas. Comer de 3 em 3 horas é mais saudável, vai acelerar seu metabolismo, vai ajudar você a emagrecer, que não sei o que. E é tudo papo furado. Você não precisa comer de 3 em 3 horas. Isso não é obrigatório. Pensa comigo. Vamos ser racionais. Vamos imaginar o seguinte: você não tem disponibilidade, devido ao seu trabalho, devido à sua rotina, de conseguir comer de 3 em 3 horas. Então quer dizer que por causa disso você não vai ter resultado? Não, né, gente? Não tem como isso. É uma coisa que, fica muito imposta ali. É obrigatório, você tem que comer de 3 em 3 horas, senão você não tem resultado. E aí, é uma parcela mínima da população que consegue ter essa rotina de alimentação, de a cada 3 horas estar comendo alguma coisa, é que iam conseguir os resultados de serem mais magras ou serem mais fortes, terem mais saúde, entendeu? E não é assim. Não tem menor fundamento isso. Você não precisa comer. O fracionamento das refeições indifere, na verdade. Se você consegue fazer 3 refeições no dia, mas faz elas estão bem adequadas para as suas necessidades de carboidratos, proteína, vitaminas, minerais, tá tudo certo. Você vai evoluir da mesma forma. Você consegue emagrecer, você consegue ganhar massa muscular, ter mais saúde, entendeu? Agora, há casos e casos. Por exemplo, se você quer ganhar massa muscular, mas quer ganhar muita massa muscular, vai chegar um momento que você vai ter que comer muita comida. E aí você, por exemplo, fazer 2, 3 refeições pode ficar complicado, mas depende da sua capacidade de engolir e digerir essa comida, entendeu? Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Então aí nesses casos é melhor a gente fracionar mais vezes as refeições. Aí sim, só que tem que ser de 3 em 3 horas? Não. Pode ser a cada 4 horas, entendeu? Não tem regra em relação a isso. Você se adequa, ou o seu nutricionista adequa a sua alimentação de acordo com a sua rotina. Isso que determina. Não adianta você se matar tentando encaixar aquilo na sua rotina quando não dá. Você tem que manipular a sua alimentação para se encaixar na sua rotina. Não manipular a sua rotina para se encaixar na sua alimentação, entendeu? Porque senão fica complicado. Você não é obrigado a isso, entendeu? E não vai ser o determinante do seu resultado, beleza? Mito número 2: carboidrato à noite engorda. Jesus, essa é braba também. Vamos lá. Primeiramente, carboidrato à noite não engorda. Não engorda. Pode falar o que quiser. Os fatos são esses. Você tem uma necessidade de calorias, carboidrato, proteína por dia. Você tem essa necessidade de macronutrientes e de calorias. Beleza? Entendido isso? Se você, por exemplo, é uma pessoa que é mais ativa no período da noite, você trabalha o dia inteiro e você vai fazer seu exercício à noite, certo? Aí você, depois do seu treino, você vai comer, obviamente, vai se alimentar. Se você for uma pessoa que tem o hábito de jantar, você vai jantar. Aí você acha que se você comer um prato de arroz e feijão, só porque é à noite você vai engordar mais? Não vai, entendeu? Qual a diferença de você comer à noite ou de manhã? Não tem diferença. Se você respeitar a sua necessidade de calorias e de carboidrato no dia, você não engorda. Não engorda, não adianta, pode falar o que quiser. Você não engorda. Porque você tem aquela necessidade por dia.
se você está dentro daquela necessidade, como que você vai engordar? O princípio básico para você ganhar peso, ganhar gordura, é você estar em superávit calórico, ou seja, você tem que comer mais do que você precisa. Se você não comer mais do que você precisa, você não vai engordar, entendeu? Isso que eu falo, não fique com medo do carboidrato, não fique com medo do carboidrato à noite. Se você é uma pessoa, como eu dei o exemplo aqui, vai fazer exercício à noite, que tem maior demanda à noite por carboidrato, que você gastou energia e vai precisar repor essa energia, não tem problema nenhum, você não precisa temer o carboidrato. Agora, se você, por exemplo, é uma pessoa que é o contrário, vamos dar um exemplo mais extremo, você é sedentário, você não faz nenhum tipo de atividade física, não faz exercício, não faz nada, mas tenta controlar a sua alimentação, certo? Geralmente à noite é o período que a gente está menos ativo, porque a gente geralmente está chegando no trabalho, vai ver uma televisão, vai ver alguma coisa e tal, quer relaxar, e consequentemente é um período de menor demanda de energia, menor período de demanda de carboidrato. Isso quer dizer que você não pode comer carboidrato? Não, você pode comer, mas comer menos, entende? E não tem problema algum com isso. Você não tem que deixar de comer seu arroz e feijão, porque as pessoas ficam... É muito comum as pessoas virem entre mim e falar: eu não janto. E fica pensando, se vangloriando como se aquilo fosse uma coisa boa. À noite eu não janto, eu não quero comer arroz e feijão para não engordar. Eu só como, sei lá, um franguinho com uma salada e tá tudo certo. Não que esteja errado que você não possa comer um franguinho com a salada. Mas se você tem um hábito de comer o arroz e o feijão, tem um hábito de jantar, e você gosta daquilo, não tem por que você não fazer. A minha questão é essa: as pessoas, elas têm medo, que acham que se jantar vai engordar, se comer carboidrato à noite vai engordar, só que não vai. É como eu expliquei, você tem uma necessidade por dia de carboidrato, de caloria, você respeitando isso está tudo certo. Então não tem que ter medo, você tem que adequar a sua necessidade aos seus hábitos e aos seus gostos. Eu sou uma pessoa que sempre tive o hábito de jantar, na minha família a gente sempre jantou, e sempre tem arroz e feijão, que é um costume nosso aqui, de quem mora no Rio e tudo mais. Então a gente tem que levar isso em consideração, você tem que respeitar. Se a pessoa gosta daquilo, por que vai tirar? Porque engorda, não engorda. Entendeu? E respeite sua individualidade, respeite os seus hábitos. Esse é o mais importante, que aí você consegue se adequar. Se você for fazer algo muito surreal, muito diferente do seu habitual, você não vai conseguir manter. A realidade é essa. Beleza? Mito número 3. Low carb emagrece mais. Gente, low carb não emagrece mais do que qualquer outra dieta. Por que as pessoas falam isso? As pessoas acham que low carb emagrece mais justamente porque elas consomem menos carboidrato. Tá, e o que isso tem a ver? Isso tem a ver que o carboidrato, ele naturalmente, quando a gente consome ele, a gente ativa um hormôniozinho chamado insulina, que ele age no seu corpo, ele vai puxar mais água para o seu corpo, entendeu? Você armazena mais água. Então, você fica mais pesado, mas é o que? É água, não é gordura. E aí, quando você faz low carb, você reduz o consumo de pão, reduz o consumo de arroz, reduz o consumo de macarrão, você perde uma tonelada de água. Aí você, nossa, emagreci pra caramba, perdi muito peso. Falou bem, perdeu peso, não perdeu gordura, foi água. Água a gente perde e ganha sim, entende? Então, não se iluda. Não estou falando que low carb é uma estratégia ruim. Ela é uma boa estratégia também, que pode ser aplicada, mas é como eu falei, é uma estratégia. Você pode usar ou não, você não tem que ficar bitolado nela, achando que ela é a única e é que é a salvadora da humanidade, porque não é. Se fosse assim, a maior parte da população não estava com sobrepeso e obesidade, entendeu? Então, não tenha medo do carboidrato, ele é um grande aliado na nossa vida. Você não precisa deixar de comer seu pão, deixar de comer arroz, deixar de comer macarrão, comer feijão.
porque é carboidrato, não sei o que, Você precisa do carboidrato para inúmeras funções, para ter energia, para conseguir render nos treinos, para render no seu dia, para manter sua imunidade em dia. As pessoas baixam carboidrato, ficam com disposição, ficam com cansaço, a imunidade cai, começa a ficar muito doente, tem muito resfriado, e aí não sabe o que está acontecendo. Aí, meu Deus, o que está acontecendo? E não cai a ficha de que é porque está comendo muito pouco carboidrato, achando que é a solução para emagrecer. Porque fulano fez low carb, perdeu 20 quilos e está magrinho. Beleza, mas não quer dizer que você vai se adequar a essa estratégia. É como eu disse, perder muito peso não é perder muita gordura. As pessoas perdem muito peso, às vezes sacrifica a massa muscular, fica com aquele aspecto flácido, não fica com aparência legal, entende? Porque perde muita água, tudo depende de água. O corpo todo precisa de água para funcionar, para fazer uma contração muscular, para fazer a digestão, para inúmeras funções, é muita coisa. O corpo sem água não funciona. E por isso a gente tem água, 70% do corpo é água, por causa disso, porque a gente precisa de muito de água para a gente conseguir fazer tudo e o corpo funcionar perfeitamente. E você se restringindo de mais carboidrato, você também perde muita água, e uma coisa associada à outra, desastre, entende? Então não tenha medo do carboidrato, ele é um aliado, não o veja como um inimigo. Assim como você tem que ver a low carb como uma estratégia, não como a salvação do mundo, porque ela não é. Beleza? Mito número 4, o famoso frango com batata doce. Essa aí é complicado. Se você entrar na academia, começar a pensar em mudar a alimentação, mudar seus hábitos, a primeira coisa que as pessoas falam parece que é uma lei divina. Você tem que comer frango com batata doce, porque senão você não vai ter resultado. Só que isso é uma bobagem. Por quê? Porque qual é o argumento das pessoas? Porque a batata doce é um carboidrato complexo, que não sei o quê, que ele libera glicose lentamente no seu sangue, Beleza, tá certo. O frango grelhado é uma proteína ótima, de alto valor biológico, que não sei o que, tem baixa gordura, tá certo. Mas por causa disso você é obrigado a só comer isso? Será que só esses dois alimentos, todos os alimentos que existem no mundo, são os únicos que prestam? O resto é tudo besteira, é lixo que vai te engordar, que não sei o que? Não, né? A gente tem muita opção de alimento. Então você não precisa ficar restrito àquilo. E é como eu disse, você também tem que respeitar o seu hábito, o que você já costuma fazer, o que você já costuma comer, dependendo da sua região também. Você nasceu no Ceará, por exemplo, na parte do Nordeste do Brasil. Você tem o costume de comer diferentes alimentos. Aí você não vai ter que deixar de comer, vai ter que comer só frango com batata doce porque falaram que isso que é o certo para emagrecer, ou para ficar forte, ou o que seja. Entendeu? Não tem sentido. Você não é obrigado, não que você não possa consumir esses alimentos, não é o que eu estou dizendo, mas não consumir exclusivamente é outra coisa. Você consumindo só 2 alimentos, por exemplo, você vai só ter nutrientes específicos. Quando você variando essa sua alimentação, botando uma cenoura, botando um arroz, botando, um pão integral, botando um iogurte, você vai ter outra gama diferente de nutrientes. Porque da mesma forma que eu falei sobre a água no corpo, não é só a água que faz o corpo funcionar. Tem diversas vitaminas que nós precisamos. A gente precisa de potássio, precisa de cálcio, precisa de sódio, entende? Precisa de vitamina B, vitamina C. Tudo isso vai funcionar e vai agir no nosso corpo para realizar uma função. É para a imunidade, é para sua mente funcionar melhor, é para o seu intestino funcionar melhor, é para você conseguir ter mais rendimento num treino. Tudo tem função e a gente precisa obter isso através da alimentação. Quanto mais restrita a nossa alimentação, pior. Porque as pessoas acham que é só tomar um multivitamínico e está tudo certo. Não é assim, entende?
multivitamínico ele não vai agir da mesma forma que um alimento, porque um alimento não tem só aquela vitamina específica, ela tem outras coisas associadas que vão fazer com que o seu corpo funcione de maneira otimizada. Então não se prendam, não fiquem na monotonia alimentar. Porque é isso, você fica na monotonia do frango com batata, faz por um tempo, até que você enjoa, não consegue daqui a pouco ver mais um frango, ver uma batata doce, porque você só come aquilo. E aí você fica enjoado e desiste dessa vida, achando que é isso que vai te levar ao seu objetivo. Quando não é, se você tivesse uma variedade alimentar maior e melhor, você conseguiria fazer por muito mais tempo. E aí sim você ia chegar no seu objetivo, consegui e tal. Não foi sofrido como as pessoas falam que é. Eu consegui fazer muito mais tranquilamente e tal, e cheguei no meu resultado. E o objetivo é esse, entende? Beleza? Mito número 5. Pão engorda. Eu canso de ouvir isso, não só em relação ao pão, mas em relação a vários outros alimentos. Que é o que as pessoas acham que alimentos específicos engordam e outros alimentos emagrecem. Só que isso não existe. Por quê? Justamente pelos outros conceitos que eu expliquei nas respostas anteriores. Primeiramente, a gente tem uma necessidade de calorias por dia. Ponto número 1. A gente tem uma necessidade de macronutrientes, que são as proteínas, gorduras, carboidratos. A gente tem uma necessidade de vitaminas e minerais. Certo? Certo. Você comer um pão, ele vai ter um valor de calorias e também de vitamina, de mineral, tudo mais. Mas ele não completa a sua necessidade do dia inteiro. Então, você comer um pão, vamos dizer que ele representa 1% do que você tem que comer no dia. Certo? Então, como é que as pessoas falam que o pão engorda? Não faz sentido. O que eu falo? A gente engorda ou emagrece dependendo do que a gente faz no dia inteiro. É o que a gente come o dia inteiro. Não vai ser um pão que vai te engordar ou vai te emagrecer. Depende do que você faz no dia todo, do que você come no dia todo. Se você comeu ao longo do dia mais do que você precisava, ao longo das semanas mais do que você precisava, com o decorrer do tempo você vai engordando. Então não tem que culpar o coitado do pão, porque o pão é cultural, ele está no nosso dia a dia. Eu como pão sempre, é um hábito da gente, entende? Não quer dizer que a sua base da sua alimentação tem que ser só pão. Aí não. Que entra no caso que eu falei da questão do frango com a batata doce. Você entra numa monotonia alimentar, não tem diversidade de alimento nem de nutrientes. Então, você não é proibido de comer o pão, nem tem que ter medo de comer pão. Porque o pão, ele não vai te fazer nada, só ele em si. Porque as pessoas esquecem disso. Eu estou comendo pão, eu acho que eu engordei porque eu comi pão. Aí esquecem do docinho, do chocolatinho que come. Num almoço que foi comer, por exemplo, numa hamburgueria da vida. Aí esquece a uma festa que comeu salgadinho, a beça, doce, refrigerante. As pessoas esquecem dessas coisas. Isso, a soma de tudo é que faz a diferença. Eu não estou pregando terrorismo nutricional. Eu estou falando que você tem que prestar atenção que é tudo que faz a diferença. Não é aquilo em específico. Porque as pessoas vão e culpam o coitado do pão. Quando não é o pão que é o maior problema da maioria das pessoas. É o iFood, que está toda hora pedindo. Estou cansado. Não quero fazer jantar, não quero fazer um lanche, vou pedir alguma coisa para comer. Aí vai pedir uma opção mais saudável, melhor nutricionalmente? Não vai. Vai pedir uma pizza, vai pedir um hambúrguer, vai pedir um cachorro quente. E essas coisas que vão fazendo a diferença. Porque, como eu disse, é a soma do todo, não é uma coisa exclusivamente única ali. Depende de tudo que você faz. Nosso desenvolvimento é como na vida. O resultado que a gente vai alcançar depende de todas as ações que a gente tomou. Se você vai passar numa prova, por exemplo, de concurso,
lá na frente vai depender de todos os dias que você estudou, quantas horas você se dedicou. Não vai ser você pegar um livro um dia antes da prova, dar uma lida e achar que aquilo vai resolver seu problema, porque não vai. E a mesma coisa para alimentação. Você tem que considerar o todo. Não é comer fruta uma vez no mês e achar que aquilo que vai fazer a diferença para a sua saúde, porque não vai. Entende? É constância, é disciplina, é fazer dia após dia e tendo noção do que realmente impacta na nossa vida, o que realmente pode te atrapalhar no momento, se você quiser engordar ou quiser emagrecer, por exemplo. Depende do contexto, nunca isoladamente. Então pensa nisso. E já emendando nesse ponto 5, que tem a ver, é o ponto 6, que é a tapioca emagrece. As pessoas estão trocando o pão pela tapioca. Mas e aí entra na mesma questão que eu falei. Nenhum alimento isoladamente engorda, nem emagrece. Depende do todo. Então não adianta trocar o pão achando que está abalando, que está arrasando, pela tapioca. Por quê? Não vai ser isso que vai te emagrecer. Você emagrecer ou não vai depender do contexto, do que você faz ao longo do dia e ao longo das semanas e dos meses e assim por diante. Não vai ser a tapioca que vai emagrecer. Dependendo, a tapioca vai até te engordar. Ah, mas é porque a tapioca engorda? Não, a tapioca não engorda. Só que existe uma coisa chamada densidade nutricional. O que é isso? Determinados alimentos, eles têm mais calorias em um menor volume de comida. E tem alimentos que têm menos calorias no maior volume de comida. A tapioca, ela é um alimento que tem mais caloria no menor volume, porque ela é um alimento refinado. Então, por exemplo, para você fazer uma tapioca boa, você vai usar bastante tapioca para fazer. E aí vai dar muita caloria. E às vezes você, por exemplo, trocou o pão que você já costumava comer pela tapioca. Às vezes você costuma botar maior quantidade, como eu disse, para fazer a tapioca e rende muito mais. Tem muito mais carboidrato ali, tem muito mais caloria e é como se você estivesse comendo 2, 3 pães, entende? Não estou demonizando a tapioca, entendam bem. Só estou falando que às vezes pode ser um tiro no pé, se você não souber qual a quantidade que você tem que comer, entende? Então, prestem atenção nisso. Você não é proibido de comer tapioca, mas ela é um alimento, como eu disse, com maior densidade nutricional em relação às calorias. Então tem que tomar cuidado. Porque é isso, a pessoa, vou comer tapioca esperando emagrecer e acaba engordando. Mas justamente por causa disso, porque está somando muito mais caloria do que se ela estivesse comendo o pãozinho dela. Então toma cuidado. Tem que ver isso. Se você tiver um nutricionista, ele vai ajustar isso para você. Se você não tiver, observa. Vê alguma tabela na internet, bota assim, pão francês, tabela de nutricional, tabela de calorias, vai aparecer lá. E bota lá tapioca, tabela de calorias, tabela nutricional, vai aparecer lá. Compara a mesma gramatura, por exemplo, 50 gramas de pão francês e 50 gramas de tapioca. E vê quanto que dá em relação ao carboidrato e em relação a caloria, e você vai ver que a tapioca vai ter muito mais, entende? Então tem que tomar cuidado com isso. Então não espere que a tapioca vai te emagrecer, que dependendo da quantidade que você esteja usando é capaz de te engordar. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as 6 maiores mitos e maiores dúvidas que eu observei. Então espero que vocês tenham entendido e tenham acabado com esses mitos. E se você gostou desse vídeo e viu até aqui, deixa o like, se inscreve, que toda semana tem vídeo novo, beleza? Valeu!